Você consegue imaginar seu ator favorito trancado atrás das grades, longe das luzes e das câmeras? Hoje vou revelar os casos chocantes de celebridades de Hollywood que acabaram apodrecendo na prisão, de Shannon Richardson a Harvey Weinstein. Número 15. Shannon Richardson. Conhecida por seu papel em The Vampire Diaries, ela se envolveu em um dos casos mais peculiares até hoje. A atriz texana chocou a comunidade mundial em 2014 ao admitir que enviou cartas com ricina ao presidente Barack Obama. Essas cartas tóxicas, enviadas de Shreveport, Louisiana, em maio de 2013, foram uma tentativa assustadora de causar dano. Após uma investigação, foi revelado que a ricina vinha de sementes de mamona e os registros indicavam que Richardson havia comprado recentemente sementes de mamona junto com água sanitária, outro componente da substância mortal. Apesar de inicialmente tentar culpar o marido, Richardson acabou enfrentando a dura realidade de sua situação. Diante da perspectiva de passar o resto da vida na prisão, Richardson optou por um acordo com a promotoria. Ela foi condenada a 18 anos de prisão e obrigada a pagar $367 em restituição. Essa reviravolta chocante chocou o mundo do entretenimento, servindo como um lembrete claro da escuridão que pode se esconder até mesmo nas vidas aparentemente mais glamorosas. Número 14. Ryan Grantham. É uma transformação notável, passar de uma criança aparentemente inocente para um assassino condenado. A estrela de Riverdale chocou o mundo quando foi condenado à prisão perpétua por atirar na própria mãe e matá-la em sua casa no Canadá. Barbara White, sua mãe, foi baleada na nuca pela pistola de Grantham. Com apenas 21 anos na época do crime, a culpa de Grantham estava fora de qualquer dúvida. Sua confissão não só confirmou sua culpa no assassinato da mãe, como também revelou um plano perturbador para assassinar o primeiro-ministro Justin Trudeau e realizar um tiroteio em uma escola. Felizmente, as autoridades intervieram antes que esse ato cruel fosse cometido. Embora os advogados de Grantham tenham defendido uma sentença mais leve, a juíza Kathleen Kerr finalmente concordou em permitir que ele solicitasse liberdade condicional após cumprir 14 anos de sua sentença de prisão perpétua. Embora sua libertação possa ocorrer no futuro, a sombra de seu passado sombrio certamente permanecerá, servindo como um lembrete sombrio das profundezas insondáveis nas quais algumas pessoas podem cair. Número 13. Zack Avery. Produtor de Minamata, ele se envolveu em um escândalo quando foi condenado em outubro de 2021 por fraude eletrônica. Durante anos, o ator de Trespassers operou como figura-chave em um esquema Ponzi, atraindo investidores com promessas de acordos lucrativos de distribuição de filmes com a HBO e a Netflix. Zachary e seus comparsas atraíam investidores afirmando que seus fundos seriam usados para adquirir direitos de licenciamento de filmes que, supostamente, HBO e Netflix haviam concordado em distribuir internacionalmente. No entanto, logo ficou evidente que esses acordos eram completamente falsos. O esquema de pirâmide acabou sendo um sucesso estrondoso, arrecadando a impressionante quantia de $650 milhões. No entanto, quando a verdade veio à tona, Zack Avery enfrentou as consequências de seus atos. Ele foi condenado à prisão por enganar investidores em mais de $200 milhões e o juiz federal Mark C. Scarsi ordenou que ele pagasse aproximadamente $230 milhões em restituição às pessoas de quem havia roubado. O caso serve como um duro lembrete dos perigos do engano financeiro e das graves consequências para aqueles que participam de tais esquemas. Número 12. Michael Jassy. Ele é uma figura com dupla identidade aos olhos do público. Conhecido por muitos como o policial de Los Angeles Julian Noah, da série dramática da FX The Shield, ele assumiu uma personalidade muito mais sombria em 2014, quando atirou fatalmente em sua esposa. O trágico incidente ocorreu quando Jassy ligou para a polícia para denunciar que havia atirado em sua esposa, April Jassy, depois que ela expressou sua intenção de se divorciar. Em um momento de raiva e desespero, Jassy apontou uma arma para April com a intenção de machucá-la, mas tragicamente acabou atirando 2 vezes em suas pernas na frente de seus filhos pequenos. Jassy foi julgado por homicídio doloso de 2º grau, durante o qual seu próprio filho testemunhou contra ele.
Apesar de sua declaração de inocência, o júri finalmente o condenou em 2016 a 40 anos de prisão. A notícia chocou os fãs do ator, que sempre interpretou personagens virtuosos nas telas. No entanto, relatos de amigos próximos do casal revelaram um longo histórico de violência doméstica em seu relacionamento. Agora encarcerado, Michael J. serve como um alerta, lembrando-nos das terríveis consequências da violência doméstica e da importância de buscar ajuda e intervenção antes que seja tarde demais. Na prisão, ele não pode fazer mal a ninguém, o que proporciona uma sensação de encerramento e segurança àqueles afetados por suas ações. Número 11. Olivia Hayden. O personagem principal do reality show Sons of Dance. A desintegração da aparência outrora glamourosa de Hayden começou em 2014, quando rumores de má conduta e abuso mancharam sua reputação. As acusações de agressão sexual contra duas garotas na Louisiana lançaram uma sombra sobre sua fama, anunciando o início de sua queda. À medida que os rumores se espalhavam, o mundo de Hayden desmoronava, culminando em uma prisão chocante que marcou o auge de sua carreira. Apesar das negações veementes, um conjunto crescente de provas traçava um retrato condenatório de um predador que se passava por uma figura pública. A batalha legal que se seguiu transformou-se em um campo de batalha entre a verdade e o engano, com sobreviventes corajosos se apresentando para expor as atrocidades de Hayden. Seus depoimentos, cheios de coragem e tenacidade, foram revelados. A profunda depravação de Hayden acendeu uma luz de esperança para os sobreviventes e enfatizou a necessidade de justiça. Em meio à crescente tensão, o tribunal presenciou um clímax fascinante quando Hayden foi declarado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Embora a justiça tenha prevalecido, as cicatrizes causadas por seus crimes permanecem como tocantes lembretes da resiliência do espírito humano e da incansável busca por justiça. Durante anos. Número 10. Alison Mack. Ela projetava uma imagem de apoio incondicional ao empoderamento feminino. Além de sua faceta como atriz, ela dirigia uma empresa de marketing multifacetada. No entanto, por trás da fachada dessa empresa, escondia-se uma realidade perturbadora. Em 2018, o FBI interveio e revelou o envolvimento de Mack em um caso devastador de tráfico sexual e exploração de trabalho. Operando sob a fachada de Dominus Obsequious Sororium, o grupo recrutava mulheres clandestinamente. Essas mulheres eram marcadas pelo fundador do grupo, Keith Raniere, e coagidas a cometer diversos atos contra a própria vontade. Após sua prisão, Mack admitiu rapidamente sua culpa diante das acusações de conspiração e organização criminosa. Em uma tentativa de reduzir sua sentença, ela colaborou com as autoridades, fornecendo informações cruciais que levaram à prisão de outras figuras-chave da organização. Raniere enfrentou o peso da justiça com uma sentença severa de 120 anos de prisão, enquanto Mack recebeu uma punição comparativamente leve graças à sua cooperação. No entanto, o escrutínio público se intensificou quando Mack foi libertado no início de julho de 2023, reacendendo o debate sobre a eficácia do sistema de justiça. A história de Alice Mack serve como um lembrete esclarecedor das complexidades que cercam a exploração e a busca por justiça em casos de manipulação e abuso de poder. Número 9. Ingrid Dressel. Famoso como campeão do American Ninja Warrior da NBC, ele se envolveu em uma experiência jurídica turbulenta. Acusado de envolvimento em conduta sexual ilícita com uma mulher em Nova Jersey, as alegações surgiram depois que a vítima, uma jovem mulher, corajosamente se apresentou em junho de 2019, revelando um período perturbador de seu relacionamento. A promotoria revelou que o relacionamento deles começou em 2014 e que o envolvimento sexual teria começado entre 2014 e 2015. A denúncia descreveu detalhes perturbadores, incluindo encontros no ginásio de Dressel em Connecticut, supostamente durante a ausência da namorada dele, no dia do aniversário dela. Os encontros deles se estenderam por vários lugares em Nova Jersey, desde estacionamentos de restaurantes até áreas externas. A promotoria destacou a suposta solicitação de Dressel para conversas explícitas por Skype enquanto a mulher estava nua, assim como a posse de material pornográfico em que ela aparecia.
Dressel, que enfrenta acusações graves, incluindo a produção de conteúdo pornográfico e viajar para manter uma conduta sexual ilícita, se declara inocente, afirmando veementemente sua inocência. Essas acusações chocaram tanto seus fãs quanto o público, dada sua posição de destaque e suas conquistas anteriores no American Ninja Warrior. Enquanto os procedimentos legais se desenrolam, Dressel aguarda sua transferência para Nova Jersey, o que lança uma sombra sobre sua outrora brilhante carreira. Número 8. Calvin Rashid Walker. Em Hollywood, ele ganhou destaque rapidamente após sua notável atuação no filme Superfly de 2018, interpretando um personagem-chave dos anos 70. Ele consolidou ainda mais sua presença na indústria com um papel no drama Kings de 2017, contracenando com estrelas como Halle Berry e Daniel Craig. No entanto, a promissora carreira de Walker encontrou um obstáculo devastador quando surgiram acusações perturbadoras. Em setembro de 2018, ele enfrentou acusações de conduta sexual imprópria após as denúncias de 4 modelos corajosas. Essas mulheres relataram como Walker, sob o pretexto de oportunidades profissionais, as explorou de maneira repreensível, embora inicialmente tenha evitado consequências imediatas ao pagar uma fiança milionária de $1 milhão, a sorte de Walker acabou. Em março de 2019, outras vítimas apresentaram provas contundentes que levaram à sua condenação por 9 crimes graves. O juiz do Tribunal Superior, Joseph Brandolino, o condenou a 50 anos de prisão e ordenou seu registro como criminoso sexual. A queda de Walker serve como um sombrio lembrete de que a responsabilização não tem limites, especialmente na busca por justiça para os vulneráveis. Número 7. Joe Exotic. Ele ganhou fama mundial após o lançamento da série documental da Netflix em 2020, Tiger King, onde foi retratado como uma figura imponente que cuidava de grandes felinos exóticos no Parque de Animais Exóticos Greater Vinewood, em Vinewood, Oklahoma. No entanto, seu momento de fama se desfez em setembro de 2018, quando foi preso. As autoridades revelaram que Joe supostamente tentou contratar 2 matadores de aluguel para assassinar sua colega ativista pelos direitos dos animais, Carole Baskin-Baston, que havia se tornado sua nêmesis após acusá-lo de maus tratos a animais. As investigações revelaram que Joe entrou em contato com um agente disfarçado do FBI em dezembro de 2017, oferecendo-lhe $10 pelo assassinato. Carole aumentou ainda mais a tensão ao acusar Joe de matar seu ex-marido, Don Lewis, e alimentar seus tigres com ele. Em 2019, Joe foi condenado por seus crimes e recebeu uma sentença de 22 anos de prisão. Ele foi considerado culpado de 2 acusações de tentativa de assassinato por encomenda e 17 acusações federais de maus-tratos a animais, incluindo a morte de 5 tigres e a falsificação de registros de zoológicos. No entanto, para a consternação de Carole, Joe não foi condenado pelo desaparecimento do marido dela. Em janeiro de 2022, Joe teve sua sentença reduzida em 1 ano, resultando em uma sentença de prisão de 21 anos em vez dos 22 originais. Apesar disso, a saga em torno de Joe Exotic continua a cativar o público com suas reviravoltas inesperadas. Número 6. Skylar Julius de Leon. Conhecido por seu papel em Power Rangers, ele tomou um rumo sombrio quando sua carreira de ator declinou, optando por uma vida de crime. Em 2004, ele ficou famoso pelo assassinato brutal de Thomas e Jack Rocks, em Prescott, Arizona. O casal tentou inocentemente vender seu barco precioso, mas ele desapareceu misteriosamente. Mais tarde, descobriu-se que Skylar, junto com sua esposa Jennifer de Leon, orquestraram o roubo do barco. Tragicamente, o roubo se transformou em um pesadelo para os Rocks, que foram amarrados e jogados ao mar para nunca mais serem vistos. Durante anos, Skylar conseguiu escapar da captura até que um de seus cúmplices confessou às autoridades, o que levou à sua prisão. Em 2009, ele foi condenado à morte pela gravidade de seus crimes. No entanto, como estava na Califórnia, um estado onde a pena de morte estava suspensa, a sentença nunca foi executada. Para acrescentar mais detalhes à história, Skylar iniciou uma terapia de reposição hormonal em 2009 para fazer a transição de homem para mulher.
Agora conhecida como Skylar Preciosa, ela passou por uma transformação significativa desde os dias em que era uma criminosa notória, mas a lembrança de seus atos atrozes ainda persiste na trajetória de um famoso empresário. Enfrentar desafios e riscos legais é inevitável. Número 5. Paul Teutu. Fundador e diretor executivo da Orange County Shoppers, ele não é exceção. Além de seus notáveis sucessos, ele também superou obstáculos legais, o que tornou sua trajetória não apenas sobre a criação de uma empresa, mas também uma questão de resiliência e determinação em um cenário empresarial implacável. Vamos conhecer os desafios que ele enfrenta e como continua crescendo e triunfando na indústria de fabricação de motocicletas. Você quer conhecer os detalhes da história de Paul Teutu, senhor? Adicionamos um vídeo ao seu carrinho de compras. Número 4. Sarah Fitian. A querida ex-atriz integrante do universo Marvel sofreu o abuso forçado de uma menina em 2022. Segundo o depoimento da vítima, Sarah forneceu álcool a uma menor de idade e depois a obrigou a cometer atos atrozes. Desde então, tanto Sarah quanto seu marido Mali maltrataram a menina, o que resultou em graves consequências legais. Sarah foi acusada de 14 crimes de conduta imprópria contra a jovem, enquanto seu marido, Mark, foi acusado de agressão agravada contra outra jovem. No final, Sarah teve que cumprir 14 anos de prisão e Mark, 5. No entanto, Sarah recebeu apenas 8 anos de prisão porque o juiz entendeu que ela não era a mente por trás da exploração, que na verdade foi liderada por Mark. O juiz afirmou categoricamente durante o julgamento que Mark foi o iniciador e o principal responsável neste caso. Durante seu tempo presa, Sarah realiza tarefas como a limpeza dos dormitórios dos prisioneiros e espera ser libertada em breve graças ao seu bom comportamento. Número 3. Demi Lovato. A estrela do cinema dos anos 90 já foi um grande nome das telonas, mas sua vida tomou um rumo trágico. Ela já não conquista corações com seu charme cinematográfico. Agora ela vive atrás das grades, cumprindo pena por homicídio qualificado. Foi numa noite fatídica de junho de 2010 que Amy, depois de tomar alguns drinks até tarde em um churrasco, tomou a infeliz decisão de dirigir para casa. Ignorando os limites de velocidade, ela dirigiu a 85 km por hora em uma área onde o limite era de 56 km por hora. Tragicamente, sua condução imprudente provocou uma colisão com o carro de Fred Seaman quando ele estava entrando em casa. Fred sobreviveu ao acidente, mas sua esposa Ellen não teve a mesma sorte. As autoridades chegaram rapidamente ao local e analisaram o nível de álcool no sangue de Amy, que estava 3 vezes acima do limite legal. Ela foi levada a julgamento, onde um júri a condenou a 3 anos de prisão, uma pena branda considerando a vida que ela havia tirado. No entanto, para alívio da família Seaman, o caso foi reaberto, o que resultou em uma sentença revisada de 5 anos de prisão em 2019. Apesar das tentativas de evitar a prisão por meio de apelações, a situação de Amy só piorou. Um recurso resultou em uma sentença estendida para 8 anos por homicídio culposo em 2º grau. Atualmente, Lovato aguarda sua liberdade condicional, faltando 1 ano para poder solicitar uma liberdade condicional de 15 anos. Número 2. Jared Fogle. Ele conquistou corações como um querido porta-voz da rede de fast food. Sua história notável de como perdeu 113 quilos graças aos sanduíches do Subway inspirou muita gente. Logo se tornou um rosto familiar nas telas, aparecendo em Sharknado 2 e até conseguindo seu próprio episódio em South Park. No entanto, em 2015, a opinião pública mudou drasticamente contra Jared à medida que a verdade sobre ele veio à tona. Tudo começou com a apresentadora de um programa de rádio da Flórida, Herman, que corajosamente expôs o comportamento perturbador de Jared como mãe de 2 filhos. O instinto materno de Herman a levou a gravar conversas com Jared, revelando pedidos inquietantes. Embora essas gravações não fossem admissíveis no tribunal, Herman persistiu e acabou se tornando informante. A queda de Jared aconteceu quando o FBI prendeu Russell Taylor e foram encontradas provas incriminatórias, incluindo material enviado por ele em seu computador. Diante de uma possível sentença de 50 anos, Jared aceitou um acordo judicial, reduzindo sua sentença para 15 anos.
Isso marcou o fim de sua outrora glorificada carreira, servindo como um lembrete sério da traição e das consequências do erro. Número 1. Harvey Weinstein. O renomado produtor por trás de filmes como Pulp Fiction, O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel já foi uma figura importante na indústria cinematográfica. No entanto, seu império ruiu em 2017, quando o New York Times e o New York Post expuseram seu lado sombrio. Numerosas vítimas se apresentaram com coragem e relataram como Weinstein havia explorado seu poder para obter favores sexuais, apesar de seus esforços para silenciá-las usando sua influência. Uma onda de confissões corajosas de várias mulheres levou as autoridades de Nova York e Los Angeles a iniciarem investigações. Weinstein enfrentou seu primeiro julgamento em Manhattan em janeiro de 2020. No final do mês seguinte, o desacreditado diretor foi considerado culpado das acusações de estupro em terceiro grau e ato sexual criminoso em primeiro grau, 2 das 5 acusações originais. Posteriormente, ele foi condenado a 23 anos de prisão. No entanto, a saga de Weinstein estava longe de terminar. Em um tribunal de Los Angeles, ele recebeu uma condenação adicional de 16 anos, o que o levou a implorar por clemência. A prisão de Weinstein marcou um momento crucial no movimento Me Too, expondo a dura realidade da conduta sexual inadequada em Hollywood e revelando a verdade sobre outras figuras de destaque da indústria.